você aqui conosco, seu Manu também. Cada um dos estudantes é muito importante. Todos nós somos muito importantes estarmos nesse momento partilhando, aprofundando, dialogando, interagindo. Nós temos, como a senhora falou, um experimento pedagógico que tem 8 professores, mas tem quase 150, tem 149 inscritos nesse experimento. Então, além dos inscritos, tem as pessoas que estão participando que não estiveram presentes. Então, é uma alegria estarmos dialogando sobre arte, religião e cultura, com pessoas tão nobres, né, brindando uma noite inesquecível nas nossas vidas. Com certeza, nós estaremos aqui bebendo de muitas e muitas e muitas contribuições das pessoas que se dispuseram a estar conosco. O Departamento de Ciências da Religião acolhe a todos vocês, a cada um de vocês, a todos nós, para que nós tenhamos um momento ímpar nas nossas vidas, nesta nossa live dessa noite. Boa noite, sigamos então. Boa noite. Ana Paula, você está aí, Ana Paula? Oi. O microfone. Todos me ouvem bem agora? Sim. Eu estou muito contente de ver essa iniciativa, de ver essa realização da professora Suelma, que faz parte do nosso curso, da nossa pós, e a ideia de trazer a obra de Ariano Suassuna também com a visão não só da família, não só da academia, mas também dos artistas, todos da terra aqui. Muito obrigada, eu tenho certeza que vai ser um presente, um momento inesquecível nesse momento de pandemia, mas, acima de tudo, nessa iniciativa, nesse experimento pedagógico que a gente está fazendo na UFPB para suprir de uma maneira totalmente diferente, renovada, fora da caixa, conteúdos para os nossos alunos. Obrigada, Suelma. Ok, obrigada. Carlos André, ele quer dar uma palavrinha? Boa noite, Suelma. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui agora. Já somos 43, pelo que eu vejo aqui. Boa noite, Zezita. Uma grande satisfação estar nessa live ao teu lado. Professor Luzival, obrigado pela abertura em nome de todos nós que fazemos o Departamento de Ciências das Religiões. Eu não posso deixar de dizer que Ariano, para mim, tem uma referência que normalmente as pessoas não lembram de dizer sobre ele, porque a vida dele é tão rica e o próprio armorial é tão rico que dizer que ele foi professor do doutorado em História de Pernambuco é muitas vezes esquecido. Mas eu vejo não só como o grande intelectual, como aquele homem que trouxe um pensamento socialista pacífico, um socialismo diferente para a pauta política da universidade naquele tempo, muito forte, mas principalmente como o homem que fazia de cada aula um espetáculo. Aquele professor que nos brindava com um semestre, e eu acabei fazendo 4 em outros cursos onde ele também dava aula, que nos brindava com as suas aulas de espetáculo, é o mesmo que dava aulas de espetáculo pelo Brasil afora. Aquilo é Ariano, aquele ali é o próprio professor em ação com uma cultura extraordinária. E a todos nos marcou profundamente. Inclusive a Carla Nogueira, minha colega, foi orientanda dele. Ele teve uma produção muito grande dentro da academia. Portanto, o vínculo entre academia e Ariano, academia e armorial, é algo da própria vivência de Ariano, fora a questão musical, onde ele também tem muitos vínculos. Suelma, meus parabéns mais uma vez. Quando você me disse que ia trabalhar Ariano, eu fiquei entusiasmado. Ariano merece toda essa dedicação, merece todas essas homenagens, até porque nós queremos que esse Brasil tenha muitos arianos na defesa da sua cultura, na defesa da nossa nacionalidade, na defesa de tudo que nós somos diante de uma globalização que nem sempre é das mais doces. Boa reunião, bom encontro. Eu estou aqui para aprender. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada, Carlos André.
Bom, eu fiz o convite para o Manuel e para a Zezita e disse ao Manuel, né, que para que ele trouxesse um pouco para nós da caminhada dele com o Ariano e também falasse um pouco da continuidade dele no trabalho agora, sempre preservando, trazendo a memória do pai, né? A gente tem acompanhado, e é claro, é sempre um processo de criação, e não podia ser diferente com o Ariano, né? Para mim, um gênio, e sempre num processo contínuo de criação. E o filho tem essa honra de levar adiante o trabalho do pai. E a Zezita, eu pedi para a Zezita que ela conversasse um pouco conosco, sobre a cultura, a importância do cinema na cultura, já que as nossas aulas é trazer a gênese da cultura brasileira a partir, então, da obra de Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida, mas, é claro, a importância do cinema na cultura brasileira, né? A gente sabe que a Zezita também participou de vários curtas, e curtas assim com uma intensidade tamanha nesses curtas, e também em outros filmes, novelas e etc. Então ela tem muito para contar para nós também da cultura brasileira, e em específico também um pouquinho da cultura nordestina em todo esse processo. E o Manu trazer aqui para nós, né, como é que é seguir pelos passos de Ariano Suassuna. Eu vou fazer só uma prévia do que tem sido um pouco a nossa aula em religião, na formação da gênese da cultura brasileira, a partir do Alto da Compadecida, e que a gente tem explorado um pouco os temas profundos que Ariano traz nessa obra do Alto da Compadecida, que ele, de uma forma que ele une o cômico ao trágico, nessa obra que nós damos risada o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, ele traz temas que são fundamentais da existência humana, né? A questão própria do sofrimento está ali presente, e ele nos faz entrar na obra de uma forma que nós tenhamos, ao final, quer dizer, durante todo o processo, mas no final, a consciência e uma reflexão de toda a questão que está ligada mais à existência humana, a questão do sofrimento, em todas as cenas, da inversão dos valores que a gente tem em toda a peça teatral, o filme, né? Como é que são as tensões de poderes, e quando é que um sacramento ele deixa de ser um sacramento em virtude de uma questão mais política, ou daquilo que se vai ganhar, e por aí vai, né? Mas agora o foco passa a ser mesmo pensar um pouquinho como é que é andar pelos passos de Ariano Suassuna. Tá com você a palavra, Manu. Hoje a gente começa pelos homens, Zezita, e depois a gente vai para as mulheres. A gente abre no final um pouco para discussão, para as perguntas, né, que todos vão colocar para a gente.
Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho? Essa bela voz. Sim. Quando o senhor me convidou, a gente convidou hoje, ou foi ontem, não me lembro exatamente, eu comecei a procurar um recorte do que ela me pediu. O Alta Compadecida, né? Então, eu resolvi contar um pouco da história da Compadecida. Meu pai escreveu em 1955, ele tinha 28 anos de idade. A peça estreou no Teatro Santa Isabel em 57, né, o teatro aqui do Recife. E no primeiro dia, a plateia estava a parte de baixo completa. Ele parece um pouco o Santa Isabel, para quem não conhece, com o Santa Rosa aí da Paraíba. E a plateia embaixo estava cheia. No segundo dia, estava metade da plateia. E no terceiro dia não teve espetáculo, porque não teve público. Daí eles foram para um festival no Rio de Janeiro e a peça ganhou a medalha de ouro, né? Então aí estourou no Brasil. E aí começaram a surgir os pedidos para fazer uma versão cinematográfica. Vários pedidos de vários diretores, Anselmo Duarte, Roberto Farias, e papai terminou fazendo uma versão em 1969 com um diretor húngaro chamado George Jonas. Ele era um documentarista, nunca tinha feito ficção, e ele veio aqui no Recife fazer um trabalho de documentários. Ele tinha um estúdio de laboratório de revelação de filmes, então ele era um cara que experimentava muito questão de cinema e de filmes, né, que na época o vídeo estava chegando. E papai convidou ele para ele fazer o filme, entregou o roteiro a ele, que o roteiro era assinado por papai. Meu pai foi quem fez o roteiro dessa primeira versão cinematográfica, de 1969, A Compadecida. E foi uma grande produção na época, foi um filme muito caro para a época, porque envolvia muita gente da música, das artes plásticas, né, da direção de arte. A direção de arte foi de Lina Bombardi. O figurino foi desenhado por Francisco Brenan. Ele fez 72 quadros de grandes dimensões para cada figurino, né? Então, era uma produção muito grande, foi um filme muito caro, foi filmado na cidade de Brejo da Madre Deus. O ano passado fez 50 anos da filmagem desse filme. Eu tinha 9 anos de idade, acompanhei algumas cenas de filmagem, porque eu estava de férias, papai me levou para o set de filmagem. Então, é um filme que eu tenho muito apreço por ele, por essas questões de eu ser jovem e estar envolvido com esse universo criador, né, do artista. E, recentemente, eu achei, num sebo, um livro de memória do diretor, George Jonas. A Cor da Vida. É A Cor da Vida. Ele era um húngaro, né, como eu falei, e andou pelo mundo todo, andou por vários locais. Quase morre numa tentativa se não me engano, no Rio Negro, no Amazonas. E aqui tem umas fotos de papai bem jovem. Quem fez a Nossa Senhora foi a Regina Duarte, que era a atriz, a namoradinha do Brasil, como chamavam. O Chicó foi Antônio Fagundes. Olha! E o João Grilo é um ator chamado Armando Bogos. Aqui tem uma foto do elenco, não sei se vai dar para ver, mas está aqui o elenco aqui, ó. Foi dentro de um circo, foi filmado dentro de um circo. Uhum. A cidade de Brejo da Madre de Deus foi a cidade que mais se aproximava, que o papai achou que na época, mais se aproximava de Itaperoá, né?
E uma coisa interessante que ele relata aqui no livro, que aqui ele inventou, tem um negócio chamado Video Assist, que os diretores vê o que foi filmado. Hoje em dia tem um equipamento chamado Video Assist. E ele inventou um com a câmera de vídeo. Ele botou uma câmera de vídeo do lado da câmera de cinema. Foi a primeira vez que se usou esse equipamento para se ver o que estava sendo filmado na história do cinema. E a outra foi o primeiro filme colorido do Brasil. A Compadecida. Foi o primeiro filme. E aqui tem uma foto, não sei se vai dar para ver. Estão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ariano, Jorge Jonas e Francisco Brenan, que foi quem desenhou os figurinos, como eu falei anteriormente. Uhum. E esse filme ele foi muito massacrado, porque tem aqui no texto, aqui, eu não sei onde é que está, não separei, porque ele na época ele não agradou a igreja, por causa do Cristo Negro, né, que a peça tinha um Cristo Negro. Não agradou a direita, não agradou a esquerda, não agradou o pessoal do cinema novo. Então ele foi muito combatido. Quando ele chegou na Europa para fazer uma carreira de festivais, os festivais não aceitaram ele para fazer um circuito, como todos os filmes brasileiros fazem hoje em dia, naturalmente. E ele foi muito escanteado por conta dessas questões políticas, né, do filme. E a capa, esse desenho da capa aqui é de Lina Bombardi, que fez a direção de arte. A capa é o desenho dela. E uma coisa que ele revela aqui, que papai dizia que na época que ficou todo mundo querendo fazer o filme, o Hector Studios queria comprar o direito autoral do Auto da Compadecida, né? E papai não vendeu porque eles queriam comprar coisa americana, eles queriam comprar o direito definitivo. Ele não teria, Ariano Suassuna não teria mais direito sobre o filme, ou sobre a peça. Ia virar patrimônio americano, e ele não aceitou de jeito nenhum. E dentre os diretores que o diretor americano que veio com essa proposta, um diretor chamado Elia Kazan, que é um cineasta, não é mais vivo, né, da década de 50, 60, ele já tinha certa idade. Aí ele trabalhava muito com Robert Redford e Paul Newman. E eu costumo brincar, dizer que Newman ia fazer Chicó e Redford fazer João Grilo, brincando com essa história do filme. Então era isso. E Suelma também pediu. E é um filme que eu tenho muito apreço por ele. Eu acho ele praticamente o mais bonito de todos. O filme de Guel tem uma linguagem bem teatral, né? Segurando nos dois personagens principais. Mas esse praticamente, inclusive a cidade cenográfica é muito bonita, quer dizer, a cidade de Breves da Madeireira, uma cidade muito bonita na época. Então, praticamente, é um filme que eu tenho um maior apreço por ele, entendeu? Sempre que eu falo do Auto, assim, na reversão de cinema, eu cito ele. Na questão do legado do meu pai, eu tenho várias linhas, como o Suelma bem conhece. A gente já conversou diversas coisas sobre o que a gente levar esse legado, com o apoio da universidade, o apoio dela, para frente, para a gente fazer coisas em cima do núcleo criador de Ariano, geografia literária, Ilumiaras, museu, né, o pensamento de Ariano. Então, tem uma gama toda. E eu tenho um apreço muito grande pela Ilumiara Jaúna. Né? Ilumiara é uma palavra que meu pai criou, onde ele criou essa palavra como uma palavra sagrada, e ele geograficamente criou 5 Ilumiaras. Né? A Ilumiara, vou dizer por ordem cronológica, a Ilumiara Zumbi, em homenagem ao Zumbi de Palmares, no terreiro do Piala de Ouro, de Mestre Luciano, a Ilumiara Pedra do Reino, na Pedra do Reino, em São José do Belmonte,
A Ilumiara Coroada, em Casa Forte, a casa dele, a casa do meu pai, que é em homenagem à minha mãe, Zélia, que minha mãe é da família do José de Barro Limbo, Leão Coroado, o revolucionário de 1817. Então, ele batizou a casa como a Coroada, a Ilumiara Coroada. A Ilumiara Cauã, onde a gente pretende fazer o Museu Escola, o Museu Armorial dos Sertões, né? Onde, além de ter um núcleo do museu propriamente dito, para contar a história de Ariano a partir da poesia e o ciclo do couro, e essa casa está ligada ao ciclo do couro, e ao lado tem uma usina de descaroçar algodão, onde a gente pretende fazer uma escola de arte, né? Pegar uma peça de Ariano e desenvolver desde o começo a direção, cenografia, figurinos, e desenvolver isso com a chancela da universidade. Isso, já conversei um pouco com o Suelma e a gente vai tentar fazer isso. E o meu testamento, que eu digo, né, que eu considero o meu testamento, é a Ilumiara Jaúna, que é uma homenagem aos nossos ancestrais, nossos antepassados primordiais, né, através da arte rupestre, onde também presta homenagem à Pedra do Ingá. Ela é uma releitura da Pedra do Ingá. E que fica na Fazenda Carnaúba, em Itaperuá. Então, isso é uma forma de a gente estar levando Ariano adiante. Então, eu queria ressaltar isso e estou aqui para algumas perguntas que tiver. Era isso que eu tinha como depoimento, para não me estender muito. Uhum. Legal, Manuel. Obrigada, Manuel, de você ter trazido, assim, questões do início, né, da peça, do Alto da Compadecida para nós, e também colocar, né, essa presença e questões que a gente vai estar levando aí adiante, nós estaremos levando adiante a presença de Ariano, e dizer que a gente tem aprendido muito com esse caminho, quando a gente pensa nas tradições de cultura, na história, né, tudo isso tem contribuído muito, tanto no processo da educação, quanto na valorização, no soerguimento da autoestima, da cultura brasileira, do nordestino, e tudo isso é muito importante, né? Esse reconhecimento, e que eu acredito que cada um de nós, quando trabalhamos com esse pensamento da valorização, da autoestima, é muito importante para que a gente possa encontrar caminhos, e principalmente para vencer nesse momento, né? Encontrar essas novos modos de vivência, já que nós temos aí uma dificuldade tremenda agora, né? Como é que a cultura ela pode sobreviver, né? Em todo esse processo que a gente está enfrentando. Então, tem sido um esforço grande. A Zezita é uma testemunha viva que tem pegado aí nas mãos essa batalha na área da cultura, e que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que a cultura ela é aquilo que move de fato uma sociedade. É aquilo que pode dar esperança para que, de fato, as coisas possam funcionar bem, para que possa gerar economia local. E talvez seja um processo que a gente precise ainda trabalhar muito em função dessa valorização e desse reconhecimento em todos os aspectos, né? E principalmente
a cidade do Nordeste, ela é uma cidade que o seu PIB gira muito em função do turismo. E nós pensamos que turismo não é simplesmente um hotel e uma praia. A praia é muito bonita e o hotel o seu conforto. Mas um turismo, para que ele de fato tenha um lugar, ele tem que ter cultura. As pessoas têm que vir aos espaços, né, aos locais, aos lugares, e sentirem, né, a cultura do Nordeste, né, em todos os aspectos. E é isso que tem sido a nossa batalha nesse período, né? E é interessante, antes de passar a palavra para a Zezita, como a questão da religião, como que Ariano, ele trouxe isso de uma forma tão imbricada na sua obra, a questão da religião, e como ele trabalha com uma diversidade religiosa na sua obra. Né? Porque ele traz todos os processos históricos, né, do início, da formação, da gênese no Brasil, e que trabalha com a cultura, aquela que já estava aqui, a indígena, e que nos representa muito, a questão afro, que chega pelos adi-arábicos, pela Península Ibérica, né? E a questão mesmo ibérica, dos portugueses e dos espanhóis, temos os judeus, né? Como é que Ariano traz isso e enriquece a obra, que ela se torna uma obra, não, eu agora me refiro à obra, o Romance da Pedra do Reino, né? E que ele ganha um prêmio literário da ficção, de ficção literária, mas junto nessa ficção ele traz muita história. E é muito rica essa obra de Ariano, né? E ele prioriza a cultura, sempre ele prioriza a cultura, ele valoriza. E esse tem sido o nosso papel. Eu vou passar a palavra para a Zezita e ouvir um pouco da experiência da Zezita em relação à cultura, ao cinema, ao teatro, aquilo que ela desenvolve na poesia, o valor de tudo isso e a importância para nós, como uma gênese da cultura brasileira a partir desses grandes personagens que estão aqui conosco também. E depois eu vou ainda, olha, a Maria Paula está por aí, Maria Paula? Acho que talvez ela está com o fone desligado, alguma coisa aí. Mas depois vou dar uma palavrinha para Maria Paula, que trabalha também com cultura, e foi a partir de Ariano a dança armorial, e ela depois cria o grupo Grial, né? Então, passando a palavra para a Zezita. Obrigada, Zezita. Pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer meu agradecimento à Suelma por me convidar para discutir com vocês um pouco sobre Ariano. E, nesse momento, eu quero mandar um abraço só online para Luzival, para André e para Maria Paula. Luzival, é um prazer estar aqui nessa sala junto com você. Você sabe disso, a nossa plantinha está lá no UMP, viu? Então... Prazer, tudo nosso, Zezita, nunca esqueço. Então, gente, com Dantinhas aqui, você sabe que até inibe um pouco, viu, Dantinhas?
que já trabalhei com Dantinhas, o mundo é muito... É uma coisa linda na questão do relacionamento e dos acasos, né? Porque eu trabalhei com Dantas num curta, ele fazendo a arte do filme. O filme é lindo, é um curta filmado na Lagoa do Ouro, é azul, é muito bonito o curta. Então, e a vida vai, Suelma me convida para essa noite. E eu gostaria de começar dizendo, eu tive 3 encontros com Ariano Suassuna. E depois dessa aula, Dantinhas, você vai me dizer, eu vou deixar essa pergunta no ar. Qual foi o encontro que a gente teve no Palácio do Governo? Que eu tenho uma foto, inclusive, com o Ariano lá. E outra vez me encontrei com o Ariano quando ele veio do Recife assistir a Compadecida. Nós fizemos a Compadecida em 77, dirigida por Fernando Teixeira, e com o chachado de Dona Gadelha. Foi um espetáculo que nós corremos o Brasil inteiro. Muito bonito. Era com danças da Lapinha, a gente fez um espetáculo realmente todo bem regional, bem lindo, bem armorial. E adentrar a obra de Ariano é uma coisa muito forte. Mesmo com todos esses comentários que houve no início, no filme da Compadecida, mas a Compadecida, aquele detalhe de botar o Deus negro, para mim, marcou a história do cinema. Sim. Brasileiro. Não sei se vocês estão lembrados, não é? Fernanda Montenegro, eu não estou agora, me falhou a memória, eu não estou me lembrando do nome do ator que faz o Jesus, que é um negro. Foi uma coisa, assim, lindíssima. É um marco no cinema brasileiro. E a contribuição que a gente tem de Ariano, não é? Com a música, com o armorial, trazendo à tona o Bumba Meu Boi, o chachado, todas as danças nossas, que por preconceito as pessoas não gostam, né? Então, Ariano fez isso de uma maneira que é de mestre, como ele era, né? E Ariano, para mim, quando a gente começou a estudar, eu comecei a trabalhar a obra de Ariano em 63, quando a gente fez, não sei se vocês conhecem, A Farsa da Boa Preguiça. É um espetáculo lindo, quem fazia o personagem principal era Edinaldo do Egito, eu fazia a mulher dele, e outras pessoas, inclusive Raul Córdoba, trabalhou nesse espetáculo também, fazendo um cangaceiro. E a gente, de fato, foi Rubens Teixeira, com o Teatro Universitário, e nós montamos A Farsa da Boa Preguiça. E em 77, fiz, como eu já disse, A Compadecida, com Fernando Teixeira. Quer dizer, foram 2 espetáculos, e interessante, neste final de ano, antes da pandemia, eu fui para um trabalho de rua, com molduras poéticas em Itabaiana, e quando cheguei lá, a Escola Normal de Itabaiana montou em praça pública a Compadecida. Gente, foi uma coisa linda, porque a escola normal tem poucos homens, não é que nem não tenha homens, tem, mas não dava para os papéis masculinos, os homens que tinham. Então, as mulheres também fizeram
eu digo, olha, se Ariano visse isso, foi uma coisa muito bonita, eu chorei, me lembrando do texto, lembrava todo o texto, e a coisa linda daquelas meninas fazendo a Compadecida. Gente, é uma coisa muito nossa. Não diz... para mim, é ontológico os espetáculos de Ariano, antropológicos, porque a gente tem uma identificação, não tem como não ter, né? E uma coisa que vai além da relação de teatro, de público e plateia. Eu vejo assim, Ariano. E depois, o filme, né, que é de Arraiz, que é uma coisa linda, com aqueles dois maravilhosos. E também a gente não pode esquecer o que Luiz Fernando Carvalho fez para a televisão. Uma mulher vestida de sol, que tem vários paraibanos, Nanego Lira, Soia Lira, e deve ter mais alguém. E a Pedra do Reino, que foi assim, O Caneca que ele fez foi Irandi, quer dizer, são coisas marcantes que a gente não pode falar de Ariano sem trazer à tona esses tanto os seriados, como o filme e como os espetáculos. E é muito interessante como a farsa da Boa Preguiça, nos anos 70, qualquer festival que a gente fosse, tinha outro grupo fazendo também o espetáculo. Isso foi muito, muito interessante. Como os atores, os diretores gostavam e gostam de fazer. Agora, eu fico pensando o seguinte, que a gente não faz isso nas escolas. Você, Suelma, está fazendo isso com um grupo de profissionais já, mas eu acho que a gente devia fazer isso, Dantinhas, nas escolas do fundamental. Isso é um trabalho que a gente deve conquistar, porque ir para uma escola, mandar ler um livro por obrigação, seja de Ariano, seja de Zé Lins do Rego, a gente aqui na Paraíba, ler Menino de Engenho por obrigação, quer dizer, quando a gente podia ver os filmes, ver os trabalhos que tem, imediatamente o aluno se interessaria por ler a obra. Sim. Eu sempre conclamo aos professores de língua portuguesa, e como professora, como atriz, como educadora, eu fiz isso no do Adalto. Então, não é coisa do outro mundo. Você é professora de língua portuguesa, você tem que trabalhar. Trabalha os de fora, mas principalmente os da casa. Quando você tem pessoas como Ariano, uma obra linda, que a todo mundo apaixona, né? A Pedra do Reino é uma... Aliás, agora na pandemia era bom que a Globo colocasse de novo, mas ela brigou com o Luiz Fernando, mas eu acho, A Mulher Vestida de Sol, assim, eu fecho os olhos e vejo as cenas, porque era muito bonito. E a forma como o Luiz Fernando fez, ainda dava um vestimento, uma luz maior do que os atores podiam fazer. Então, eu também acho que, no início que eu falei, que Ariano marca, e isso era para estar nos livros de história, esse movimento que ele fez do armorial, trazendo
o coco de roda, o bumba meu boi, todas as nossas fontes que são literárias, mas que é do povo e a gente esquece, à tona, né? A música do Armorial, ele fez isso muitíssimo bem. Ele trouxe realmente a raiz da nossa cultura. Sim. É impressionante isso, né? Que na leitura de Ariano, a gente se sente brasileiro. Eu não sei, Dantinha, se isso é verdade. Que ele dizia, eu não troco meu oxente por o ok de ninguém. Mas se ele não disse, eu acho ótimo, né? Porque, de fato, aí a gente vê como a gente tem a história do complexo vira-lata, sabe? Deixar de estudar. Mariano Suassuna e outros mais que nós temos, né? Inclusive uma leva agora de atores novos, esses tão cedo vão ser conhecidos, não é? Então, Suelma, tu me avisa, viu, se quando estiver faltando um pouquinho. Então, eu acho que criar a arte que a gente menospreza no dia a dia e conjuminar com a arte erudita, a gente não pode nunca falar disso sem não trazer Ariano. Sim. Porque realmente ele foi, como eu disse, o mestre em fazer isso, não é? E a gente vê como as falas são falas coloquiais dos espetáculos de Ariano, de um cotidiano, mas não um cotidiano mentiroso, como as televisões ousam fazer, sabe? Aquele baianês. Não. A fala nossa do Brasil, do Nordeste. Não tem aquela macaqueira, que é uma macaquice muito grande. Então, e, por incrível que pareça, os espetáculos seguem essa linha, porque se eu sou nordestina, se eu estou fazendo uma obra nordestina, eu vou falar como eu falo. Não tem por que estar com aquelas mungangas que a gente diz no cotidiano. Então, eu acho, Suelma, que você está de parabéns por ter trazido à tona o nosso Ariano, que tem uma contribuição imensa. Se vocês forem ler todos os trabalhos de Ariano, são coisas que realmente... veja só, desde 63 que eu comecei a ler, a debulhar as obras de Ariano, e hoje em dia, quando me pego vendo, como hoje, eu fui me lembrar das falas da Farsa, da Boa Preguiça e da Compadecida, gente, como eu queria fazer de novo, porque é muito tempo. E é apaixonante. Eu não sei vocês, mas para mim é apaixonante. Eu vou dizer, quando eu estreei a Dantinhas era bem... Tá ligado. Mas quando eu estreei a Compadecida, um dia antes da estreia, eu brincando com minha filha, bati o dedo no sapato da menina e quebrei o dedão do pé. Fiquei louca que a estreia é amanhã e eu com esse... Aí fui botar o gesso no pé, botei o gesso, liguei para Fernando Teixeira. Fernando, olha, eu estou com o pé engessado. Ele disse, não, que nada. Era uma sandália de couro que eu ia usar, e ele disse, você fica com o pé quebrado. Quando acabou o espetáculo, que Ariano foi uma das vezes que eu vi Ariano, quando acabou o espetáculo, ele veio falar comigo e disse, olha, Zezita, eu já vi Nossa Senhora de todo jeito nesse Brasil, mas Nossa Senhora do pé quebrado é a primeira vez.
Legal. Quer dizer, é muito lindo, é muito lindo. E quando ele foi no Unip, aí eu acho que Dantinha estava, porque foi Dona Zélia, foi o pessoal todo numa palestra lá, e quando terminou eu falei com ele e disse uma fala da farsa. Quem será que vem cantando? Ele disse, eu digo, você não se lembra mais de mim, mas eu sou aquela atriz. Aí ele disse, tão lindo. E eu não fiz uma foto, feito uma boba. Então, minha gente, Suelma, eu acho que, de uma maneira geral, era a relação do cinema, do teatro, com Ariano. A gente tem que ver para sentir, mas é encantador. E não sei se pode fazer pergunta, como é? Sim. A gente vai abrir. Deixa eu responder as perguntas dela logo, porque aí, né, chama. Pode falar, Manu. Não sei se vocês repararam, meu nome cria uma confusão danada, porque o meu nome é uma homenagem a um tio-avô meu, chamado Manuel Dantas Vilar. Né? E meu nome é uma homenagem a ele. O papai botou o nome dele completo, Manuel Dantas Vilar, acrescido Suassuna. Suelma já me chamou de Manu, de Manuel, Zezita me chamou de Dantas, de Dantinhas, aí lá em Itaperuá eu sou Manu, aqui em Recife eu sou Mané, então cria uma confusão de identidade. Se eu tivesse problema de identidade eu estava lascado. Mas resolvi. Obviamente, o Alto da Compadecida foi a peça que projetou o papai, né, para o cenário nacional. Mas a peça que ele mais gostava era a Farsa da Pobre Preguiça. Era a peça que ele, na construção da engenharia de uma peça, era a que ele mais gostava. A minha preferida é a Pena e a Lei, porque ela mistura boneco com personagem. Então, eu assisti uma vez, se não me engano, pelo grupo da Paraíba. Na época da ditadura, Dom Helder, ele criava no Palácio de Manguinhos, que é o Palácio do Arcebispado aqui de Recife, ele criava eventos para cobrir uma reunião para conspirar contra a República vigente, a ditadura. Entendeu? Então ele levava o teatro para fazer a máscara e, no final das contas, era para se pensar contra o que fazer contra a ditadura. E uma das montagens eu era muito novo, tinha 64, eu tinha 4, mas isso era 69, 70, 71, eu tinha já 11, 12 anos, já tinha um certo entendimento, assim, e eu acho que foi um grupo da Paraíba que fez a montagem. Então, os atores se posicionam como boneco e vai tendo uma transformação de gente para boneco, de boneco para gente. Então, é uma peça, é a minha preferida. E a outra pergunta que você fez, o Oxente, essa frase é de Oliveira de Panelas, o grande violeiro, cantador. Como ele acompanhava o papai nas aulas de espetáculo, ele cantava uma música que tinha esse mote. Então, o pessoal associou a papai. E, na verdade, é de Oliveira. É isso aí. Obrigada, Manu. Obrigada, Manuel. Manu, Manuel. Obrigada. É muito importante essa fala que vocês trouxeram, e eu guardei aqui da Zezita, né, que ela falou de voltar esse olhar para as escolas de ensino fundamental. E eu quero só fazer uma fala sobre isso, e, de fato, você traz, Zezita, uma coisa que é importante e nos chama a atenção. Trabalhar com o ensino religioso nas escolas e no ensino fundamental, eu estava pensando que Ariano é uma excelente proposta, porque ele traz as tradições de cultura, ele traz uma diversidade religiosa, e então é possível, sim,
explorar isso no ensino religioso, de uma forma que a gente acaba brincando também com os alunos e, ao mesmo tempo, desconstruindo, digamos assim, uma visão da religião única que não compreende o outro com a sua religião. Né? Então, trabalhar com Ariano é trabalhar com uma multiplicidade, trabalhar com uma diversidade religiosa. E eu me lembro muito bem no livro da Pedra do Reino, quando ele fala que o catolicismo dele é o catolicismo sertanejo. Não é isso, Manuel? E daí eu fiquei intrigada, eu falei, mas que catolicismo sertanejo é esse? É quando ele traz todas essas etnias junto com as suas tradições de cultura, e é claro, uma tradição de cultura traz a sua tradição também religiosa. E ele faz com que esse catolicismo sertanejo dialogue, além de entrar a astronomia, a astrologia, a filosofia grega. Então, o catolicismo sertanejo do Ariano é riquíssimo, porque, além de tudo, ele vai trazer um olhar também, advindo aí do Renascimento, né? É uma obra fantástica, né? Eu queria colocar uma pergunta, mas eu vou abrir agora para as pessoas, né, que estão aqui, os nossos alunos, etc. Se vocês querem colocar alguma pergunta, e depois eu faço a minha. Teria alguém que gostaria de perguntar algo sobre Ariano, a obra, ou para Zezita, alguma coisa, o Manuel? Suelma? Sim. Professor Carlos André. Certo, Carlos. Queria fazer uma pergunta, se fosse possível, ao Manuel, se ele tem notícia de algum projeto anterior que tenha feito essa intervenção escolar tão bem pensada por Zezita. Zezita, grande abraço, ainda que digital daqui do nosso cantinho. Veja, a intervenção dentro da escola, para a vida escolar, a presença da cultura na vida escolar, é muitas vezes uma coisa que pode ser replicada com experiências anteriores que já passaram por um certo refinamento, ao ponto que vai sendo feito. Se ele tem alguma notícia da presença da arte de Ariano como uma coisa sistematizada, talvez em Pernambuco tenha havido alguma coisa, e se houver, pode muito bem servir de inspiração para outras ações futuras nesse mesmo sentido. É essa pergunta que eu faria a nível de informação. Obrigado, senhor. Obrigada, Carlos André. Assim, do ponto de vista de ser adotado os livros, sim, tem uma ação, né, inclusive é feito pela editora, pela Nova Fronteira, que adota os livros de Ariano como curricular, né, para estudo dos alunos. E tem algumas escolas, as escolas Waldorf, por exemplo, né, eles fazem, durante o ano, pegam uma peça de meu pai, de Ariano, e desenvolvem durante o ano todo, para no final do ano curricular, encenar a peça e mostrar nas outras escolas. É isso que eu tenho notícia, né? Fora isso, tem o meu desejo, o meu sonho de fazer a escola que eu citei no Museu Armorial dos Sertões, né? Junto com o Suelma, a gente está tentando de fazer essas ações de continuidade do trabalho dele. E dentro das Ilumiaras, que eu citei também hoje,
Ele tem uma peça chamada Os Homens de Barro, uma peça escrita, se eu não me engano, na década de 50. Eu sou muito conhecedor da obra dele, não. Eu tenho mais influência do Ariano professor do que o Ariano artista, porque eu tive que me afastar artisticamente dele para poder criar minha própria identidade. Agora que eu estou me chegando para o Ariano, que agora eu sinto que a obra dele também me pertence, entende? Do ponto de vista criador, do ponto de vista do artista. E essa peça, Os Homens de Barro, eles estão construindo. Ele fez umas modificações durante os anos, né, até a publicação, que ela estava inédita até um tempo atrás, que as pessoas, os personagens estão criando a Ilumiara. A Ilumiara é a Pedra do Reino. E se passa na Pedra do Reino, entendeu? E o meu desejo, e a minha vontade, e o meu sonho é de levar essa peça nas 5 Ilumiaras. Carlos Newton, que é o grande conhecedor da obra dele, o professor Carlos Newton Júnior, faria umas modificações no texto para adaptar para a Ilumiara Zumbi, a Ilumiara Pedra do Reino, a Ilumiara Coroada, a Ilumiara Acauã, Museu Memorial dos Sertões, e a Ilumiara Jaúna. Eu já tenho conversado com produtores, Inês Viana, o Matheus soube desse meu desejo de fazer, Matheus Nastegali. Ele disse para mim, isso não é um trabalho, não, é uma missão. Veio conversar comigo e a gente está tentando, obviamente, levar esse trabalho. Tem o pessoal do Grupo TEA, de Caruaru, que é um teatro experimental também, que já está montando o Alto da Compadecida. Porque em Pernambuco, o papai deixou o Alto da Compadecida na mão de Socorro Raposo e não liberava para ninguém em Pernambuco, só para ela. Né? E agora, como ela aposentou-se, e aí ele passou para o TEA. O TEA que tem esse, e também esse desejo de fazer esse trabalho junto comigo. Paralelo a isso, eu faço a missa de encantamento do imperador da Pedra do Reino, Ariano Suassuna, em São José de Belmonte, lá na Pedra do Reino. Porque ele sempre desejou, sempre externou, principalmente para mim, porque a Pedra do Reino, em São José de Belmonte, é marca de divisa entre Pernambuco e Paraíba. E ele queria ser sepultado lá. Uma metade na Paraíba e a outra metade em Pernambuco. Mas aí, quando do encantamento dele, minha mãe preferiu que ele ficasse junto do meu irmão, que já tinha falecido, e que estava sepultado aqui em Recife. Então, a gente atendeu o desejo dela. Né? E eu faço lá a missa nos moldes da aula espetáculo dele, assim, não que seja uma aula espetáculo, que é uma missa em devoção a ele e celebrando a eternidade dele. Mas com cantadores, com teatro, um pouco de encenação de teatro. Então, é uma missa dentro dos modos dos pensamentos dele, com São Gonçalo, com rezado, né? Então, assim, é uma coisa da continuidade também. Eu tenho vários caminhos para buscar e dar continuidade a Ariano. Eu falei aqui de 2 especificamente, mas a obra dele todinha é toda editada aqui em Recife. Né? Eu, Carlos Newton e Ricardo Gouveia de Mello, que é o programador visual, então a obra sai pronta daqui de Recife, entrega para a editora. E tudo isso foi de uma conversa que eu tive com ele em 2013, né, ali no Recife, onde a gente programou, ele, uma conversa muito difícil para o filho ter com o pai, né, porque era programando o pós-encantamento dele. Né, então, tudo foi conversado com ele. Essa conversa foi em 2013, o encantamento dele foi em 2014, onde a gente trilhou todo o caminho que eu ia trilhar, fizemos o caminho que eu ia trilhar. Ele sedimentou esse caminho para passar. Uhum. Manuel, queria saber que você falou que comprou um livro, né, no sebo e
e contou um pouco da história da primeira versão do Auto da Compadecida no cinema. Esse filme é possível a pessoa encontrar, assistir pela... Ele tem, eu acho que uma versão no YouTube, mas, se eu não me engano, ele vende em forma de DVD. Eu tenho um que o Jorge Jonas mandou para a gente, né? Ele não é mais vivo, ele é um dono do laboratório, não estou lembrado agora o nome, mas desses grandes de São Paulo. Ele tinha um laboratório, ele ganhou muito dinheiro fazendo filme, documentário, né? E como eu disse anteriormente, é o filme mais bonito que eu acho da versão, porque tem 3 versões. Tem o Auto da Compadecida, A Compadecida de George Jonas, de 1969. Tem a Compadecida de Renato Aragão, Os Trapalhões, da década de 80. E tem a versão de Guel, né? A mais conhecida, que foi um sucesso, né? Que às vezes as pessoas perguntam, mas eu li o livro, não tem personagem que está ali. Porque Guel inseriu um pouco do Santa e a Porca e um pouco da Penha e a Lei. A peça que eu falei, que eu citei, que é a minha preferida. Né? Então, Guel injetou lá no texto para dar uma dinâmica diferente de tudo que todo mundo tinha feito e que foi um sucesso. Mas tem a versão, vai procurar A Compadecida de George Jonas. Certo. Obrigada, Manuel. Obrigada, Zezita. A gente está chegando já no avançado aqui da nossa hora da aula, né? A gente tem proposto mais ou menos 1 hora e 15 minutos. E até esse sistema, né? Oi? Sim. Suelma, eu queria... Isso que foi provocado aqui por Manu, pode falar? Só um minutinho. Zezita, o Luzival vai dar uma palavrinha e daí eu passo para você, tá bom? Tá. Obrigada. Pode falar, Luzival. Nós poderemos ficar não 1 hora e 10 minutos aqui escutando tanto o Manuel como o Zezita. Eu acho que se a gente puder explorar o máximo de tudo isso que está nos sendo brindado nesta noite, é algo assim inesquecível para todos nós. Isso que o Manuel está falando e que a Zezita provocou da questão do ensino fundamental e que pode fazer uma aproximação com a questão da ciência das religiões, a gente tem no Ariano Suassuna, como já foi colocado, talvez dos aprofundamentos que nós precisaríamos de ver com mais carinho, com mais aproximação, do que pode encantar, daquilo que pode ser de espetáculo na questão do ensino religioso, usando de tudo que o ariano tem de nordestinidade, de originalidade. Veja, eu estou falando assim que, na perspectiva da ciência da religião, do ensino religioso, aproximando do espetáculo que ele sempre colocava. Veja, o Manuel falou que ele faz uma missa, e aí nesta missa tem vários elementos. A missa não é uma questão engessada. O ensino religioso ele é plural, ele é diverso, ele é amplo, né? E isso que Zezita colocou, e isso que você está trazendo, né? Tanto dos dois que aqui se apresentaram, eles lançam esperanças para que a gente possa despertar numa educação mais gostosa, mais prazerosa, mais envolvente, mais, sabe, assim, pulsante, que você faz, como a Zezita falou, eu fui trabalhando e chorei. Veja, se a gente chora, é um choro de alegria, é um choro que, né, abala o afetivo,
que nos dá energia para continuar vivo, acreditando na vida, mostrando aquilo que a gente tem de mais profundo e de mais nobre que está em nós. A arte, ela tem essa capacidade de, junto com a religião, sabe, dar esse insight que sabe, uma explosão na vida das pessoas. E isso faz uma diferença muito grande numa sociedade que a gente vive, né, que é contrária a tudo que o Ariano colocava. Né? Ele traz para a gente aquilo que o humano precisa de beber, sentir e apreciar. É isso. Isso mesmo. Gostaria de acrescentar apenas ao que Zezita disse, pois teatro e cinema também são histórias que podem melhorar o aprendizado de todo ser humano. Ok. Zezita? Pode ser agora. Pegando tudo isso que Luzival disse, que a outra pessoa agora falou, tem também os poemas, gente. A gente não pode esquecer. Ultimamente, eu tenho um projeto chamado Molduras Poéticas. Sou eu lendo o poema e 2 músicos, aliás, às vezes 3, me acompanham. Então, é a moldura poética. Eu leio o poema, não é decorado. Eu não quero ser decorada. Eu quase que já decoro, mas eu tenho que ler. E quando eu estou lendo, eu descobri uns poemas de Ariano. Menino, é muito bonito. É uma linguagem, não é fácil, interessante. Os poemas dele, a linguagem não é fácil. Porque, às vezes, foge. Eu tenho adorado, porque é uma experiência ímpar. Mas tem cada poema. Então, esses poemas, para começar com alunos, eu sempre fico, sabe, me sonhando com isso. E nós fizemos uma apresentação de molduras poéticas em Rio Tinto. E tinha um professor de português, isso num bar, e tinha um professor de português assistindo, e eu não sabia disso. Quando passaram-se uns 3 meses, o menino do bar convidou novamente para a gente ir. Quando nós chegamos lá, tinha uma escola que nos recebeu fazendo molduras poéticas com os poemas dos alunos. Aí foi realmente uma coisa linda. Quer dizer, tem tanta coisa simples que a gente pode fazer e trazer Ariano, e trazer os outros poetas nossos, e é escandaloso não fazer. Certo? E mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com esse povo lindo que eu gosto e que amo. E a contribuição de vocês assim foi excelente, magnífica, né? E vamos ver se a gente provoca outros encontros, né? Porque a partir do armorial que vocês também citaram, a Maria Paula estava aqui conosco, e daí fica para uma próxima vez, porque a gente poderia ver esses ritmos que foram criados pelo Ariano, junto com a Maria Paula Rego, do armorial, e como é que faz essa transição de uma cultura popular para um balé clássico, e é a coisa mais linda ver esse tipo de dança, e que nos envolve de fato, né? E é alguma coisa assim, é aquele terceiro caminho, sabe? Que a gente se constitui com o outro também. Eu penso que a Ariano trouxe muito isso para nós, de nos ensinar o respeito à alteridade. E quando ele faz isso, ele traz essa mediação desses caminhos e mostra um horizonte aí para nós, né?
é muito lindo tudo isso, e que a gente tem que passar a explorar mais, né? Eu me descobri dentro da cultura nordestina, e foi a partir de Ariano. Então, isso para mim tem sido enriquecedor na minha vida, né? Então, a gente vai estar encerrando agora. Eu sei que a gente podia passar aqui um montão de tempo ainda, mas foi muito legal e deu para a gente pegar muito aí da fala de vocês e começar também a desenvolver na área do ensino religioso algumas temáticas de Ariano Suassuna de uma forma mais leve, encantadora, brincante, e é isso que a gente tem aí como desafio para frente, né? E que bom que a gente tem vocês para mostrar aí o caminho também, né? Então, muito obrigada pela presença de todos os alunos que estiveram conosco, de todas as outras pessoas também que vieram participar dessa aula. A presença de vocês é sempre muito importante para nós. São vocês que nos ajudam a construir esse caminho. Então, obrigada, Manu, obrigada, Zezita, obrigada, Dantinhas. A Maria Paula, se estiver por aí ainda. Obrigada, Luzival, Carlos André. E é isso, né? Então, até a próxima. A gente vai aí pensar em outros encontros, né? Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou ser a última a sair da sala, porque eu vou gravar. Gratidão, Zezita, Manu. Boa noite, um abração. Como eu tenho que gravar, boa então noite. Eu sou a última a sair. Tchau, obrigada.